Fala, meus queridos, vocês estão bom? Vamos lá, vamos hoje falar sobre o deck de fadas e elfos, né? O deck, então, como eu já falei pra vocês, eu não tenho um deck lacrado aqui em casa, eu já joguei com todos, já abri todos. Mas eu juntei as cartas aí do deck, vou mostrar pra vocês. Então o deck de fadas começa com 3 elfo noviço. Elfo noviço ele tem 1 de vida, porém, quando ele entra, ele dá um ataque direto aí na vida do oponente. Então é uma carta boa, pra causar um dano, né? Então é bem legal. Também dá sinergia pros elfos, né? Vou deixar aqui no canto. Na sequência, Fada Brincalhona. Se tiver livro no campo, que é a pilha das fadas, ela ganha mais 1, então já vai pra 2. E também a sequência dela é com 1 de livro. Então uma carta que evolui rápido e dá sinergia aí pra fadas, né? Então vem 3 aí no deck. Na sequência a gente tem uma carta temida por todos, a borboletinha, borboleta etérea, que parece, muitos falam assim mariposa, mas é uma borboleta, gente, vamos se ligar. Ela tem 0, certo? Você fala, pô, Guilherme, vai entrar, vai morrer. Como que funciona ela? Você tem que buffar ela. Se ela entrar e não tiver nada que buffe ela morre, é isso mesmo. Então é importante você colocar outra fada ou um terreno para que ela ganhe mais 1, certo? Ela não sofre dano de ataque, nem a atacar, nem a defender, certo? Ela só sofre dano de efeito. Então, pra tirar ela, ou você tem uma remoção, ou você tem uma carta que o efeito dela é dar dano direto e ela toma dano. Então é uma carta, assim, importantíssima desse deck, né? Pra você ter aí. Fada Curiosa, ela vai te dar uma compra de carta e todas elas, obviamente, vão ter aí a sinergia. Uma coisa que eu esqueci de falar da borboleta, a única coisa ruim dela é 8 turnos pra ela poder evoluir, tá? Então, óbvio, é difícil você querer evoluir ela, mas se você quiser, você tem que esperar 8 turnos. Então essa daqui vem 3 também, Fada Curiosa, e ela evolui com 2 livros ou 3 turnos. Sequencia, né? Nós temos aí a Fada Arteira, que é a sequência da Fada Brincalhona. Ela é uma carta que tem 3 de vida. Ela descarta uma carta e ganha mais 1. E também fadas aí recebem o buff dela. E Arcano, ela recebe menos 1 com Arcano. Ainda não tem Arcano no jogo, mas quando tiver, ela vai receber menos 1 com o Arcano. Então vem 2 cartas dela. Fada do Vento, então ela é a sequência aí da Borboleta Etérea. Ela tem 1 de vida. E se tiver outra fada no campo, ela recebe mais 3. Né? Então ela vai pra 4 e também dá sinergia para as outras fadas. Ela vem 3 cartas aí no deck. Nós temos também uma carta que eu acho muito boa, tá? Que é a Fada Conhecedora. Qual que é o efeito dela? Coloque mais uma carta no seu campo. Então, eu consigo ativar 2 criaturas no mesmo turno com ela. Eu ativo ela e mais uma. Ou ativo mais um efeito, coloco mais um efeito. Ela fala uma carta, não fala qual, né? Não especifica, então pode ser qualquer uma. Quem joga Ether sabe que as jogadas são limitadas, então a gente pode ativar uma criatura por turno. Com ela você consegue ativar 2. Então assim, ela tem 3 de corpo, então é uma carta boa. Tem 2 dela no deck, ela é a sequência da Fada Curiosa. A sequência da Fada Arteira é a Pepe, Fada da Confusão. Essa aqui é a queridinha de muitos, né? Ela tem 4 aí de vida, força. E ela é muito boa porque ela causa 1 de dano na vida do oponente para cada carta descartada na partida. Então eu coloco em campo, conto as cartas do meu descarte e ataco. Porém, esse efeito só pode ser ativado quando uma fada entrar no campo. Então eu coloco ela, próximo turno, coloco uma fada, ativa o efeito dela. Então ali o descarte, se tiver 20 cartas, vai dar 20 de dano direto na vida do oponente. Uma carta bem forte que vem 3 aí no deck. A NV3 aí da Borboleta é a Aeris, Pluma Celeste. Ela tem 7 de corpo, né? E o efeito dela é que ela ganha mais 1 com o livro ativo no campo, então ela vai a 7. E ela dá mais 3 de sinergia para as fadas. Então assim, é difícil chegar nela, mas se você chegar, você bufa muito as suas outras fadas, além de ter uma carta de 8 de corpo, é bem legalzinha aí. Vem 2 no deck, tá? Nós temos também o Bosque Antigo, que é um terreno que dá mais 1 para as fadas enquanto ele estiver no campo. Vem 2 cartas dela, né? Nós temos também Torre de Cristal, que é outro terreno. Então no início do turno, se houver elfo no seu campo, causa 1 de dano nos pontos de vida do seu oponente. Então se eu tenho ela em campo, tenho o elfo em campo, todo começo de turno ela já causa 1 de dano aí no seu oponente. Então, se o oponente não tiver como tirar o seu elfo, não tem como tirar o seu terreno, então ele vai tomando 1 até acabar o jogo, né? Temos também o Ambiente das Fadas, que faz a mesma coisa do Bosque Antigo, ele dá mais 1 aí para as fadas enquanto ele estiver no campo, né? Uma carta boa. Temos Rajada de Folhas. Então imagina a combinação do Elfo Noviço no campo, o Torre de Cristal e Rajada de Folhas, que é um efeito de ativação. Então, se houver elfo no seu campo, cause 2 pontos de dano na vida do seu oponente, depois descarte essa carta. Então, você consegue aí dar, no mínimo, aí 4 pontos de dano aí no seu oponente direto. Aí nós temos as pilhas das fadas, são 6 pilhas, 3 dessa arte aqui, 3 dessa arte, né? As pilhas, essa aqui é a mesma carta, só que com artes diferentes, né? Eu acho bem legal essa interação de pilhas com artes diferentes, né? Vem 3 de cada. E agora, né, o as desse deck, que é a Vort, Deusa da Alvorada, uma das NVEs mais poderosas aí do jogo, porque ela tem 9 aí de corpo. E qual que é o especial dela? Assuma o controle das criaturas do oponente nesse turno. Então, imagina, se o seu adversário não tiver efeito para defender a vida dele, ele vai tomar ataque da Vort e de todas as criaturas dele. Porque ela toma controle dessas criaturas e pode atacar diretamente. Então, uma carta aí bem poderosa. Se você conseguir chegar nessa carta aí na partida, é um pouco difícil. A NV tem que ser difícil colocar em campo, né? Não pode ser tão fácil, porque elas são fortes. Se você conseguir colocar ela, você aí tem praticamente um hit kill, você ganha a partida, né? Então esse é o deck básico de fadas e elfos. Gente, continuando, qual que é a estratégia desse deck, né?
Primeiro, é o deck mais simples de se jogar dos decks iniciais. É o mais simples. Por quê? Basicamente, você vai bufar as suas fadas, ter terrenos pra você jogar junto com a borboleta, né? Então, vim só com a borboleta no terreno. Você joga o terreno e a borboleta ela fica em campo. Você não precisa ter necessariamente NV1 pra bufar ela ou NV2 pra bufar ela. E com os elfos e os efeitos do elfo, o terreno e o efeito, você consegue dar dano ali no seu adversário. Eu acho bem interessante as sequências dela, né? Tirando a sequência da borboleta, que eu não gosto tanto, porque demora muito você dar sequência na borboleta. Geralmente, se você jogar contra um agro, é bem difícil ir até o turno 10, tá? Se for os decks iniciais, se for tipo Seres do Oceano contra a borboleta, é um jogo mais rápido, né? Não tô dizendo que não pode demorar, pode sim, eu já tive jogo demorado de decks iniciais aí de 12, 15 turnos. Porém, geralmente, não chega a tudo isso. Então, pra sequenciar ela é um pouco difícil. Eu gosto mais dessas linhas de sequência aqui, né? Então você tem nível 1, nível 2, e essa daqui eu acho muito interessante. Então você tem a Fada Brincalhona, a Fada Arteira e a Pepe pra chegar na Vort, né? Que, sim, chegou na Vort, é hit kill. Então você tem um jogo ali que não é de controle, é simplesmente jogar as cartas em campo, preparar a carta em campo, dar dano com o elfo, principalmente com essas duas aqui, terreno e efeito de ativação, e tentando buffar as fadas aí pra você conseguir jogar. Os livros servem pra acelerar as sequências, né? Então, por exemplo, a Fada Brincalhona evolui com um livro pra Fada Arteira, que evolui com 4 livros pra Pepe. Agora, a Pepe, pra Vort, tem que esperar 4 turnos mesmo, tá? Então, assim, é um deck simples de você jogar, bem simplão. Você vê que as pilhas não dão sinergia, não dão força, né, no caso, pras cartas, diferente dos Seres do Oceano, que as pilhas dão mais força aí pras cartas, então ele é mais simples de você contar, né? E é isso, gente. Esse é um deck bem simplão, né? Se você quiser começar, esse daqui é eu diria, o deck principal aí pra você conseguir jogar, beleza? Então agora eu quero falar de algumas cartas que você pode buscar aí nos Busters, que eu acho bem interessante de você ter, tá? Gente, lembrando que eu tô fazendo vídeo simples pra quem tá chegando no jogo. Então, eu não quero colocar nenhuma carta aqui muito mirabolante pra você ficar buscando nos decks, tá? São cartas simples só pra melhorar o deck inicial. Então, primeiramente, tem aqui uma sequência, NV1, NV2 e NV3. Primeiro, Protetora da Manhã. Ela dá mais um pra uma fada aliada no campo. Então você escolhe uma fada pra dar mais um, ela dá sinergia e ela evolui com um livro em campo. Eu gosto muito dessa carta, tá? Ela dá sequência pra Guardiã do Alvorecer, então por um turno a sua Guardiã vira uma borboleta. Ela não recebe dano nem atacar e nem defender, ela não perde a vida. Então eu gosto muito dessa carta. E ela evolui com 4, ela tem 3 de poder aí, então eu acho ela bem interessante. E aqui a queridinha aí do pessoal que curte muito a fada, eu particularmente gosto muito das fadas, é a Elisa, Rainha da Aurora. Cara, essa carta aqui, o Wellington teve um carinho especial, viu? Olha, coisa mais linda. Ela tem 6 de vida, ela compra uma carta, o efeito dela, e no turno do oponente ele não pode atacar. Cara, sensacional essa carta, tá? E ela dá sinergia, todas as fadas dão sinergia, tá, pessoal? E ela evolui pra Marina, ainda não foi lançada essa carta, no momento em que eu estou fazendo esse vídeo. Eu tô doido pra ver essa Marina, porque Soberana dos Véus, cara, na lore, se você ler os Véus ali, tem uma coisa importante na lore, né? Então eu quero ver muito a sequência dela, a Marina, né? Então essas são cartas aí que você pode buscar nos Busters. Também tem a Fada da Sabedoria, também, mano, essa aqui eu curto muito, porque o efeito dela é cria uma pilha de livro no seu campo. Então, eu posso trabalhar com menos pilhas no meu deck, porque essa carta cria pilha, né? Então, ela é bem interessante e ela também evolui com um livro. Uma coisa que eu gosto bastante nas fadas é essa facilidade de evolução, de sequência, né? Todas elas vão ter 1 de vida, né? Mas, você buffando elas vão ficando fortes. A sequência é a Fada Encantadora, também bem poderosa, 3 de vida. Os seus aliados à direita ganham mais 1, então é interessante. Porque no Éter você tem uma sequência pra colocar as cartas. Então, é importante você colocar a Fada da Sabedoria no primeiro slot, para que quando você der sequência na Fada Encantadora, todas as suas criaturas à direita ganhem mais 1, né? Então, elas vão ganhar mais 2, porque fadas, né? A sinergia e também ali esse efeito. Ela evolui com 4 livros, bem interessante. E agora a Tifa também. Mano, o Wellington, ele é, fala pra você, é o mestre das artes aí do lápis, porque olha isso aqui, gente. A Tifa, Fada dos Encantos, uma carta com 7 de poder, e o efeito dela é que ela dá mais 3 pra cada fada no campo. Sem tem no meu campo, né, no caso. É muito poderosa, e ela dá mais 1 aí para as fadas, né? E ela evolui, ela dá sequência pra Vort, né? Então, essa aqui eu uso, essa aqui no meu deck de fadas, bem importante, uma sequência bem legalzinha. Também tem outra sequência aqui que eu gosto. Gente, tem muito mais carta que isso, tá? Essas aqui foram as principais aí que eu peguei que eu gosto. É a Fada da Luz. Fada da Luz, se houver fada no seu campo, ela recebe mais 1, também evolui com um livro. Então, tipo assim, essa questão de evoluir com um livro pra mim é sensacional. Porque todas elas vão ter 1 de vida, então quanto mais rápido você evoluir, melhor, né? Ela também bufa, né? A sequência dela é a Fada Radiante. Se houver fada no seu campo, ela recebe mais 1, né? Mesma coisa. Ela dá buff também, ela tem 2 de vida. E ela dá sequência pra Solira. Cara, a Solira é muito forte. Porque ela tem 7 de poder e ela recupera 5 pontos de vida. Cara, 5 pontos. Porque vida no Éter é administrável, entendeu? Então, às vezes, compensa você perder um pouco de vida. Então, você colocando ela, você já consegue recuperar aí 5 de vida. E ela bufa Seres do Oceano. Ou Seres do Oceano não, Seres da Floresta. É bem interessante isso daqui, tá? Aí, agora nós vamos ter uma carta que, assim, é uma das melhores cartas pra fadas, tá?
Se houver fada no campo, suas criaturas não sofrem dano de ataque nesse turno, depois descarte essa carta. Cara, isso daqui é poderosíssimo. Por quê? Imagina que você tem 2, 3, 4 fadas em campo. Seu oponente vai lá, vai matar tudo. Ou ele vai te dar hit kill ou vai matar todas as suas fadas se você defender, certo? Se você defender e ativar esse efeito, quem vai tomar o dano é as criaturas dele, entende? Isso daqui é melhor pra fadas, né? No caso, é melhor do que o canto hipnótico, certo? Mas isso pra fadas, né? Eu uso as duas no meu deck, essa e o canto hipnótico, né? Pra ter uma proteção a mais. Então, essa aqui é muito boa. Nós também temos esse efeito Árvore da Sabedoria. Eu procuro uma pilha no meu baralho de livro, né? Eu procuro um livro e coloco direto no campo. Eu não pego nem na mão, vai direto pro campo. Então essa aqui também é muito boa se você tiver com dificuldade de pegar livro, né? Se você quiser trabalhar com menos livro. E nós temos também aqui o Cântico da Aurora, né? Todos os elfos ativos no seu campo recebem mais um nesse turno, depois descarte essa carta. Então, como é um deck, o inicial é elfos e fadas, eu quis trazer essa daqui também, que eu acho bem interessante. Então, gente, essas são algumas cartas, tá, que você pode buscar nos busters, tá? O que eu falei, são cartas para dar uma melhorada no deck inicial. Então, são cartas simples que vão ajudar você a crescer em poder no seu deck, beleza? Tamo junto.